Muitas pessoas criticam pastores na política. De certa forma, eles têm alguma razão para isso. Mas o argumento que eles utilizam para que pastores não deveriam estar na política é um argumento muito fraco. Muito fraco, quer ver? Eles têm uma mania de dizer assim: o lugar de pastor é na igreja, não é na política não. Bom, se isso é uma verdade coerente mesmo com a realidade que nós vivemos, então peraí. Então o professor não pode ser político, porque o lugar de professor é onde? Na escola. Então a maioria dos professores não podem. Se essa máxima de que pastor não pode estar na política, que o lugar dele é na igreja, então o advogado também não pode ser político, ele tem que estar nos tribunais defendendo os seus clientes. O médico não pode ser político, ele tem que estar no hospital cuidando dos pacientes. Meu irmão, se a gente seguir essa máxima que o pastor tem que estar na igreja, então nenhum outro profissional também pode estar na política. Então todos os países deveriam criar faculdades do político. Para alguém que quer seguir a carreira de político, fazer a faculdade e ali estudar. Você está entendendo? Então é um argumento muito fácil de ser quebrado. Mas a questão aqui não é só isso. O problema é: todos os pastores estão aptos, esses que estão aí na política, estão aptos para serem políticos? Não. Todos os pastores que estão aí na política foram chamados para serem políticos? Não. Mas a Bíblia fala que José foi governador, um excelente governador. Davi foi um dos melhores reis de todos os tempos. E aí começa a citar alguns bons religiosos que foram políticos. Sim, mas a questão é: a igreja evangélica perdeu muito, mas muito. Eu sei que o que eu vou falar aqui é muito sério, pessoas podem até se aborrecerem comigo, mas eu vou falar aqui. A igreja evangélica perdeu muito quando o pastor Takayama veio para o Congresso Nacional. E você que vota nele é culpado disso. Porque Takayama ele era muito mais usado, era nos púlpitos, era na igreja, era nas suas pregações, firmes, fortes. Um dos melhores pregadores que eu já ouvi. Hoje, quem é pastor Takayama, gente? Pelo amor de Deus. Então eu gosto de uma frase do saudoso Billy Graham, um dos maiores evangelistas de todos os tempos. Fizeram já várias pesquisas quando ele era vivo e para saber quais eram as intenções de voto para o próximo presidente dos Estados Unidos. Em todas as pesquisas aleatórias, o nome do pastor Billy Graham aparecia sempre em primeiro lugar, de preferência do povo norte-americano. Quem você gostaria que fosse o próximo presidente dos Estados Unidos? Então a maioria dos norte-americanos colocava lá quem? Pastor Billy Graham. A repórter chega até ele, é de arrepiar o que ele responde. A repórter chega até ele: senhor Billy Graham, em todas as pesquisas que foram feitas aqui nos Estados Unidos, o povo norte-americano querem que o senhor seja o próximo presidente. Ele: por que eu tenho que ser presidente? E a repórter questiona ele: mas o senhor não quer ser presidente da nação mais poderosa, mais rica do mundo? É o cargo que todo mundo almeja, o senhor não quer? Ele, com aquela simplicidade dele, de homem de Deus mesmo: minha jovem, e eu vou me rebaixar de cargo? Eu vou sair do meu cargo de pastor para presidente dos Estados Unidos? Não, eu não vou me rebaixar de cargo. Nossa, não precisamos falar mais nada, né? Então, Billy Graham não foi chamado para ser político, e quando foi chamado por homens. E ele reconheceu que aquele chamado não era de Deus para ele, que ele poderia fazer muito mais pelo povo norte-americano e pelo mundo, não como político, mas como evangelista, um grande pastor que foi. Você entende? Então precisamos refletir sobre isso.
Precisamos refletir. Então há muitos pastores assim, que saíram do pastorado e foram para a política e se arrebentaram. Imagina, jogadores. Pelo amor de Deus, o que o Romário está fazendo na política? O futebol brasileiro está uma decadência já de muitos anos. Desde a última Copa que ganhou, de lá para cá, só decadência, em todos os sentidos. Romário seria o melhor nome para estar à frente do esporte do Brasil. É uma opinião minha, tá? Ele poderia ser o presidente da CBF e revolucionar tudo que está aí. Trazer de volta aquela paixão pela seleção brasileira que não existe mais. Tiririca é o maior humorista do Brasil. O Brasil não tem mais humorista. O cara tá no Congresso, com todo respeito ao Tiririca, ele não tá fazendo a diferença lá dentro, porque lá não é o lugar dele. Ele não foi chamado para ser deputado. Ele foi chamado para alegrar as pessoas, para divertir as pessoas. Ele tá fora do propósito. E assim são muitas pessoas. Eu quero ser político. Se eu fosse político, eu iria ajudar todo mundo. Talvez na primeira tentação de desvio de dinheiro, você iria desviar. Entendeu? Na primeira tentação aí, 4,5 bilhões aí. Estão aí brigando, estão tendo que se matar. Os parlamentares. O que é isso? Corrupção, ganância. Então, a reflexão que eu deixo para esse vídeo é: vamos ser felizes naquilo que nós fomos chamados para fazer. Vamos nos especializar cada vez mais naquilo que fomos chamados. E vamos cumprir a nossa missão, sem querer almejar cargos alheios, cargos que não pertencem ao nosso chamado, à nossa missão. Um grande abraço, fica com Deus.